Muito boa noite a todos, são 21 horas e vamos começando por aqui mais uma edição do nosso projeto Evangelho Além das Quatro Paredes. Tá? Esse é um projeto independente que tem a missão de evangelizar, de pregar o Evangelho fora da igreja. E a missão do projeto é levar o Evangelho, a palavra de Deus, cumprindo com o ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, livro de Marcos 16 e 15, em consonância com Romanos capítulo 10, versículo 17, que diz que de sorte a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Esse projeto não tem compromisso com denominações ou placas de igreja, tá? É um projeto independente, não tem compromisso político nem financeiro com ninguém, não tem compromisso com doutrinas religiosas, com costumes sazonais, dogmas, somente com o evangelho bíblico arraigado na palavra de Deus, que você pode conferir na sua Bíblia, lá no livro de João 17, versículo 17, que diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E de antemão já vou agradecendo a nossa grande audiência aí na cidade de Cabo Verde, através da Onda Verde FM 87,9, e junto comigo está lá o Edson, fazendo a sonoplastia para nós lá operando a máquina 87,9. Muito obrigado, Edson. E Raquel Teixeira já está ouvindo a gente, vendo e ouvindo através da live. E você pode participar aí através da live, tá certo? E o zap da Onda Verde é o 997266599. E nós pedimos para você que nos ajude a divulgar o nosso projeto, tá? Que vai ao ar de segunda a sexta, das 21 às 22, pregando o Evangelho para você, de forma clara, simples, bem didática, uma metodologia bem simples, para que todos possam estar entendendo a palavra do Senhor. São 21 horas e 2 minutos, hoje é 17 de dezembro de 2020, quinta-feira, e nós estamos chegando já no fim de semana, tá? E eu quero agradecer você que já está aí sintonizado via live. Pode mandar os seus recados aí via live, que eu vou dando um toque aqui para você, tá? E aos nossos ouvintes de Cabo Verde, pode mandar também aí, se estiver ouvindo só pelo rádio, no zap da Onda Verde, que é o 997266599. O Edson coleta lá o que você está falando e ele passa para mim aqui via Facebook, via live. Porque com o Facebook aberto não tem como eu estar falando, vendo o zap ao mesmo tempo, tá certo? Quero agradecer você pela participação, e hoje nós vamos tratar um assunto muito interessante, que é a semelhança entre Zaqueu e Mateus. Eu não sei se você sabe, mas é interessante porque a semelhança entre os dois. Qual a semelhança entre Zaqueu, aquele homem pequenininho que era cobrador de imposto, e Mateus, que é chamado Levi? Qual a semelhança dos dois? Na verdade, existe uma semelhança muito grande entre os dois aí, que as pessoas não sabem. Que todos os dois eram publicanos, eram cobradores de impostos. Eu quero entrar nesse detalhe com você, e nós vamos dar uma, como diz os meninos, uma esmigalhada nisso aí, certo? Vamos dar uma detalhada legal sobre isso, e sobre as vezes que Jesus se encontra com esse personagem e o que Jesus fala, que vai servir para nós de grande exemplo no dia de hoje, tá bom? Nós temos os nossos apoiadores culturais aqui, que é a Mozambique Crédito Cabo Verde, na cidade de Cabo Verde, na Avenida Luiz Ornella de Podestá, 93, aí no centro. Eu trabalho aí de segunda a sexta, das 7h30 às 17 horas, fazendo aquele empréstimo consignado para você, aposentado e pensionista do INSS, funcionário público estadual, federal, polícia civil, militar, tribunal de justiça. Para os aposentados e pensionistas do INSS, nós temos ainda o empréstimo da margem nova, foi prorrogado de 5%, e você que não fez ainda pode estar fazendo, e você que já fez, vai lá, a gente refinancia os empréstimos que você tem, se você estiver precisando, é claro, e consegue até abaixar os juros, tá? Trabalhando também com financiamento de veículos, refinanciamento de veículos, né? Financia até 80% para você comprar. E se você quiser refinanciar o seu próprio veículo para levantar aquela grana, a gente consegue refinanciar 70% do valor do seu próprio veículo. E lá também eu trabalho com eletrônicos, carregadores para celular, pendrive,
suporte para celular para colocar em carro, uma infinidade de coisa lá, mouse, teclado, cartão de memória para celular. Tem bastante coisa lá na Muzambinho Cred 2 em Cabo Verde. E o meu zap é o 991215966. Quer fazer um empréstimo, não quer sair de casa devido à Covid? Não tem problema, você pode me acionar via zap 991215966. A gente faz toda a formalização via WhatsApp, hoje chamado de formalização digital, tá legal? Temos também a Muzambinho Cred. Muzambinho vai estar de férias aí até o dia 2, né? Vai estar de férias natalinas. Então vou estar atendendo somente em Cabo Verde, mas você que é de Muzambinho, eu atendo você pelo zap também, não tem problema nenhum, é só me passar um zap que eu atendo você. Temos o apoio cultural também da lojinha da G, a moda e estilo aqui em Muzambinho, tá? Lá tem lindas blusinhas a partir de R$19,99, uma loja de preços acessíveis com peças de qualidade e, além de tudo, o melhor atendimento da cidade. Novidade toda semana para você que curte uma moda jovem. Temos modinha feminina, crop de vestido, blusinha, t-shirts e muito mais. Venha conhecer a nossa loja, a lojinha da G, a moda e estilo, na rua Capitão Aldo Mariano, 543A, aqui no centro de Muzambinho, em frente à lanchonete Faloá. Não tem jeito de errar, você está no centro aqui, você desce para o lado esquerdo, você cai lá na lojinha da G. O zap é o 997-36 A gente vai ficando velho, vai perdendo a visão, né? Aceita cartão, parcela para você lá, tá? Em quantas vezes você quiser. Você na moda com muito estilo na lojinha da G. São 21 horas e 7 minutos. Você sintoniza aí Onda Verde 87,9, junto comigo, Edson Santos, na técnica de som. E manda o seu zap aí para mim. Fala para mim o que você está achando do nosso projeto. Pode até indicar alguns temas para a gente estar discutindo aqui. Cada dia eu trago um tema diferente. E a nossa mensagem aqui, eu vou aqui com os nossos anunciantes aqui, o pessoal que nos apoia, até 21h15, depois é 45 minutos de palavra mesmo do Senhor. E nós temos antes disso a oração pela família também, tá? Onde eu oro por você, pela sua família, porque eu entendo que a família, ela é o que tem de mais importante dentro da sociedade, ela é a célula máter da nossa sociedade. E a família tem sido o alvo constante da destruição. Então eu quero orar agora mesmo por você, tá? Temos com a gente aqui no nosso apoio cultural o Centro de Treinamento Eric Dip, treinamento aí para equinos e muares, tá? Trabalho com doma, correção de doma, prova de 3 tambores, oferece o melhor e mais completo serviço com equinos e muares aqui em Muzambinho, pertinho, tá? Aqui da cidade, fica a 1 km ali no Rancho Billy. E lá é tipo um hotel, você pode levar seu cavalo e largar lá. Tem baia, cocheira, ração, feno, banho, trato, pista para treino. Tudo tranquilo. Só falar com o Eric, 99206-9253. Tá beleza? Junto com a gente é a Virgínia Silva, obrigado Virgínia, e a Silvana Souza também, assistindo a gente aí. Fala a cidade que vocês são, que vocês estão, que a gente manda um alô aí para a cidade de vocês, tá legal? Raquel Teixeira, se eu não me engano, é da cidade de Mococa, né? Na cidade de Mococa. A Silvana Souza ouvindo a gente, assistindo a gente na live, e a Virgínia Silva também. Temos a fisioterapia domiciliar da Alessandro Bueno Serafim, das Chagas, que trabalha aí já com experiência muito grande na área de geriatria. Geriatria é a fisioterapia para aquelas pessoas de mais idade, né, que nós chamamos de terceira idade. E trabalha também na área de ortopedia, traumatologia, laser terapia, que é o tratamento mais moderno que se tem hoje na fisioterapia. Fisioterapia cardiorrespiratória e bandagem funcional também. Atendimento somente domiciliar. Você passa um zap lá para ela, que é o 991982691. Agenda aí a sua avaliação, e essa primeira avaliação é grátis lá com o Alessandro. Tá legal? Temos também Calhas Brasil, que vai estar também agora aí em recesso natalino, voltando somente depois do Natal. Tá legal? 21 horas e 10 minutos. Eu agradeço a sua paciência, a sua participação comigo.
E nós vamos trabalhar o tema hoje, a semelhança entre Zaqueu e Mateus. Tá legal? Mas antes eu quero orar com você. Com você, por você e pela sua família. Eu entendo que a família é um segmento da igreja, e a igreja é um segmento da família. As duas andam juntas. Tá? E eu quero orar por você, pela sua família, pelos seus filhos, para que Deus venha abençoar a sua família grandemente, dar paz, amor, união, unicidade. A Letícia Vieira ouvindo a gente também, a Alessandra entrou agora, para que Deus abençoe o seu lar, a sua família, coloque paz, harmonia nos pais, nos filhos, em cada um de nós, traga saúde, repreenda toda obra contrária à vontade do Senhor e venha salvar todas as nossas famílias, não é verdade? Vamos orar? 21 horas e 11 minutos. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, eu estou aqui na Tua presença, primeiramente pedindo perdão pelas minhas falhas, pelas minhas fraquezas que eu posso ter cometido nesse dia. E nesse momento, Senhor, eu quero falar contigo, eu quero orar a Ti, uma oração intercessória pelas famílias, Senhor, que estão me vendo nesse momento, pela família mineira, pela família brasileira, guaxupeana, pela família, todas as famílias do Brasil e de todo mundo, para que o Senhor venha trazer a paz, a harmonia, a alegria, a paciência, a esperança, que o Senhor venha salvar as nossas famílias, Senhor, cada um dos nossos familiares, sejam eles sobrinhos, primos, tios, tias, avós, netos, cunhados, que o Senhor venha, Senhor, trabalhar com o Teu Santo Espírito nas nossas famílias, livrando das drogas, livrando do alcoolismo, livrando, Senhor, dos problemas psíquicos. O Senhor venha trazer saúde no meio da nossa família. O Senhor venha trazer a paz, a paciência, a temperança e a esperança. Que o Teu Santo Espírito venha, Senhor, fazendo uma grande obra no meio das nossas famílias. Que o Senhor venha livrar os nossos filhos, Senhor, do caminho das drogas, do caminho do alcoolismo, Senhor, da violência. Senhor, que o Senhor venha trazer a paz nos casamentos, a harmonia entre os irmãos, entre pais e filhos. Assim, meu Deus, eu oro a Ti, entregando todas as famílias nas Tuas mãos, em nome de Jesus. 21 horas, 13 minutos. Um abraço forte ao pessoal de Cabo Verde, cidade de Cabo Verde. Todo mundo ouvindo a gente através da 87,9 Onda Verde. Tá, um abraço forte a todos os nossos ouvintes. Eles são muitos. Se eu for falar todos aqui, eu não consigo nem fazer o programa. Vamos ler a Bíblia Sagrada para nós entrarmos na mensagem? Então nós vamos ler primeiro vamos ler Lucas 19, do versículo 1 ao versículo 10. Primeiro eu vou explicar Lucas, depois eu vou falar em Lucas 5. Primeiro eu vou falar do Zaqueu, a semelhança entre Zaqueu e Mateus. Quem era Zaqueu, quem era Mateus? O que os dois eram? Os dois eram publicanos. Tá? Vamos ler primeiro. Lucas capítulo 19, Mateus, Marcos, Lucas, o terceiro livro do Novo Testamento, versículo 1, diz assim: tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos e era rico. Pessoal, dá licença, eu vou desligar o ventilador aqui nas minhas costas, que eu não estou aguentando de frio. Vai acabar me fazendo mal, né? Esse frio aqui nas minhas costas. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos. Zaqueu era um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Com certeza Jesus estava passando ali. A Luciene esteve ouvindo a gente também. Obrigado, viu, Luciene? E Mateus, Jesus estava entrando em Jericó. Jericó foi tido como uma cidade maldita por muito tempo. Jericó é uma das cidades mais antigas da face da terra. Tá? A arqueologia mostra isso, a antropologia mostra isso. E o Zaqueu estava lá, ele era pequeno, e a multidão passando em volta de Jesus. E ele correu adiante
Diz aqui no versículo 4, correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Sabia que Jesus ia passar e ele queria ver quem era Jesus. Um publicano era a pior espécie que se tinha naquela época. Por você ter uma ideia, o publicano, ele era considerado pior do que os pecadores. A Bíblia separa pecador de publicano. Quem era esse personagem publicano? O publicano era um cobrador de imposto da coroa romana. Ele estava a serviço do imperador e do governador. Ele cobrava dois tipos de imposto. O imposto direto, daquilo que as pessoas produziam nas suas terras, e um imposto de importação, que era o imposto indireto. E eles eram corruptos, certo? Diz que eles eram corruptos. Eles eram considerados a escória da humanidade. E quem mais combatia os publicanos, que não gostavam desse personagem, eram os fariseus. Os fariseus eram uma linha do judaísmo muito radical e condenava mesmo. E quando esse publicano, ele era judeu que se tornava publicano, piorava mais a situação ainda. Ele era odiado mesmo, odiado de verdade, não o deixava entrar no templo. Ele era a escória, ele era considerado pior que os pecadores. Vou ler um versículo aqui que prova isso para você. E ali, Jesus estava entrando em Jericó, aqui nessa passagem de Lucas. Primeiro eu estou falando de Zaqueu, depois eu vou falar de Mateus, tá? São duas partes, eu vou até 21 e 30 aqui com o Zaqueu, depois eu vou passar para o Mateus. E quando Jesus chegou àquele lugar, ele olhou para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Ninguém falou para Jesus, né, que Zaqueu estava em cima da árvore. Ninguém falou o nome de Zaqueu para Jesus também. Porque Jesus é Deus. E Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe quem é você. Sabe o teu tamanho, a tua estatura, sabe o teu nome. Chamou Zaqueu pelo nome. Falou: ó, Zaqueu, desce daí. Olhou para ele para cima. Jesus foi ali para salvar Zaqueu. Essa é a realidade dos fatos. Zaqueu era publicano. A pior qualidade de ser humano que existia naquela época. Eu estou falando aqui no ano 31, o ano 32 da nossa era do ano Domini, né? Quando Jesus nasce, passa a contar depois de Cristo e antes de Cristo. AC e AD. AC antes de Cristo e AD ano Domini, depois de Cristo. Tranquilo? E quando chegou àquele lugar, ele viu Zaqueu em cima da árvore. Zaqueu era pequenininho, dizem os historiadores, e não está na Bíblia, que Zaqueu não tinha nem 1,5 metro, ele era uma pessoa bem pequenininha. Então, e a hora Jesus falou: ó, desce daí, porque hoje me convém posar em tua casa. Ele queria conversar com Zaqueu e queria posar na casa do Zaqueu. Foi bater um pouso lá, como diz o mineiro, lá na casa do Zaqueu publicano, aquele personagem escória, corrupto, lixo. Mas o Zaqueu era um publicano bom. Ele estava ali a mando do Império Romano, do governo romano, do Império Romano, capital Roma, e do governador ali da província ali de Jerusalém, das províncias. Jerusalém nesse momento era uma província autônoma. Eles eram praticamente escravos do Estado romano. E Zaqueu, apressando-se, versículo 6, desceu e recebeu alegremente. Zaqueu ficou muito feliz. Zaqueu não imaginava que Jesus ia chamar ele e conversar com ele. Porque geralmente judeu não conversava com publicano. Publicano era pior que prostituta. Muito mais desqualificado. Era uma escória mesmo. Eles eram corruptos. E aí, ó, vai vendo. Versículo 7. Vendo todos isso, murmuravam, dizendo que Jesus entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu foi se defender. Zaqueu foi se defender. Até a pessoa que está na pior condição possível, ele tem o direito de se defender e se explicar diante de Deus e diante dos homens. Nós que não temos o direito de ficar querendo julgá-lo. Julgar um usuário de droga, julgar um viciado, julgar quem está na bebida. Nós não somos juízes, somos? Não, você é juiz? Ele passou por um processo para ser julgado? Não. E às vezes nós fazemos isso, julgamos, e já falamos mal, e já metemos pau, e já murmuramos.
É o que aconteceu aqui. Todos que estavam em volta de Jesus ali já começou a murmurar, dizendo que ele tinha entrado na casa de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor, Jesus, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. Ele era rico, ele era um chefe dos publicanos. Ele não era um publicano incomum, não. Ele chefiava ali todos os outros publicanos. Ele era o chefão. Ele era poderoso. Ele tinha autonomia, autoridade e a proteção do Império Romano. Ninguém mexia com esse povo. Ninguém. E ele fala, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, se em alguma coisa, Senhor, eu tenho errado, eu restituo quadruplicado. Se eu fizer errado, eu dou 4 vezes mais. Porque os outros cobradores de impostos tiravam mesmo, extorquia. Eles não eram brinquedo não, tá? Cobrador de imposto aqui publicano, isso aí, ele estava a serviço. O que alimentava o império, a coroa, era os impostos de todos. Por isso que fazia recenseamento, o censo, para cobrar. Houve um censo, né, quando Jesus nasceu. E aí, Jesus foi lá para o Egito, né? Jesus foi lá para o Egito. Teve um censo com Jesus, nos dias de José, Jesus nasceu, teve um censo. José voltou para lá para Belém para poder passar pelo censo. E depois houve uma matança de crianças. Jesus foi para o Egito, ficou lá até quase 10 anos de idade. Versículo 9: e disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Ou seja, Jesus chegou na casa de um pecador. A Rosa Marcolina e toda a família estão ouvindo. Muito obrigado, viu, Rosa? O Edson acabou de passar aqui a mensagem via Facebook. E você que está me ouvindo pode mandar a sua mensagem, a gente vai lendo aqui no meio da mensagem. E disse-lhe Jesus, lá dentro da casa do Zaqueu, do pecador. Jesus não ficava enfinhado dentro de igreja, viu, gente? Nós vimos ele no templo algumas vezes. Uma vez ele foi no templo para ser apresentado com 8 anos, com 8 dias. Depois foi com 10 anos, quando perderam ele para trás. No fim agora, no fim aqui, no começo do seu ministério, Jesus começa a ir no templo, ensinar lá no templo. Mas ele não ficava lá não, ele ia até aos pecadores. É o que a igreja deve fazer, ir até o pecador, para falar do amor de Jesus. Jesus foi lá e falou assim, hoje veio a salvação a essa casa, Zaqueu, pois você também é um filho de Abraão, da herdade de Abraão, certo? Nós somos todos da herdade de Abraão, porque o Filho do Homem, ele, Jesus, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quero que você grave esse versículo comigo aí, Mateus 19, Lucas 19, versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que se havia perdido. Jesus, ele veio para os perdidos. Se tivesse justo aqui, todo mundo fosse justo, belezinha, bonitinho, Jesus não precisaria ter morrido na cruz, não. Na verdade, ele não precisava ter vindo lá do céu, não. Ele não precisaria morrer. Mas porque o mundo vive se perdendo. Nos dias de Noé foi o pecado. Falei isso ontem. O pecado chegou até Deus. Deus não suportava. Nos dias de Ló, lá em Sodoma e Gomorra, o pecado também. E Deus foi lá e tirou Noé e as suas filhas. Noé, seu filho Sem, seu filho Cã, seu filho Jafé e as 3 noras, 8. Lá com a arca. Sodoma e Gomorra saiu só Ló e 2 filhas. Nem os genros não quiseram sair. Ou seja, elas não eram casadas. Desculpa, eu estou fazendo confusão aqui. A mulher de Ló ainda olhou para trás e disse que os anjos saíram puxando Ló pela mão. Puxando Ló pela mão. Mas Deus olhou ali e viu só Ló de justo, Sodoma e Gomorra. Ele e a sua família. Deus olhou do alto céu nos dias de Noé e só viu Noé e essa família de pessoas justas. Se os homens fossem justos, nada disso precisaria acontecer. Mas o homem perdeu, foi lá no Éden, né? Foi lá que a queda foi lá do pecado. O pecado de Adão, o pecado de Eva, o pecado primeiro. E Jesus foi lá em Jericó,
para levar a salvação à casa de Zaqueu, um cobrador de imposto, um lixo, uma escória, mas ele era um homem bom e tinha uma profissão terrível. Beleza? Jesus às vezes bate na porta da nossa casa para nos salvar, e às vezes nós fechamos a porta. Jesus vai passar e nós nem sobe na árvore, né? E nós nem fica sabendo. Porque o homem está muito preocupado com 2 milhões de coisas. Ele não tem. Ele perde essa essência espiritual, essa ligação espiritual que nós temos com Deus. E ele fica atarefado, louco para ganhar dinheiro, corre para lá, estuda e tal, e trabalha, e cuida dos filhos, cuida da família. Nós temos que não perder essa ligação, não cortar o cordão umbilical espiritual com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. Porque nós entendemos que o Espírito Santo habita dentro do homem, dentro de mim, dentro de você. Dentro de você. E o povo murmurou ali, né? Olha lá, o Jesus aí tá lá comendo com pecador. Comendo com pecador. Eu vou ler Mateus 9, versículo 10. Pra você ter uma ideia aqui que era publicano. Diz assim: aconteceu que estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores. Publicano era pior que pecador. E sentaram juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram assim: por quê? Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Perguntou já para o discípulo de Jesus: vai, esse mestre de vocês, nós judeus não sentamos com esse povo não. Nós não sentamos com as prostitutas. Os judeus se sentiam separados, porque até no momento aqui, eles viviam sobre a égide do Velho Testamento, da lei mosaica, da lei abraâmica, a lei mosaica, e entendiam que não devia se misturar, principalmente os fariseus, que era uma linha de judeu radical pra caramba, e os saduceus também. E aqui ele fala assim, Jesus no versículo 12, Mateus 9:12. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos são, mas sim os doentes. Jesus veio para nós mesmo, gente, para os falhos mesmo, para o caboquinho que peca, que faz cagada todo dia. É para esse que Jesus veio. Para esse Jesus veio. Se não tivesse pessoa doente, não precisava ter hospital, né? Jesus fala aqui, porém, ouvindo isso, não necessitam de médicos, são. Você está no são, belezinha, você vai lá no médico? Não vai. Mas quando você está doente, você vai. Então Jesus veio e Jesus fala isso, que ele veio para quê? Para mudar esse pecador, esse publicano aqui, Zaqueu, esse publicano Zaqueu, que era cobrador de imposto, tido como a escória, o pior dos piores. Olha o versículo 10. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores. O publicano era tratado pior que o pecador. O pecador aqui é aquele que não é judeu, que é considerado gentil. Quem não era judeu era gentil, certo? E sentaram juntamente com seu discípulo. Mas tudo que Jesus fazia, tinha a galera murmurando aqui. Eles começaram a perguntar já para os discípulos. Eles murmuravam e criticavam e ficavam achando um jeitinho de enroscar com Jesus, né? Mas Jesus, sendo mestre dos mestres, se saía muito bem. Se saía muito bem. 21 horas e 29 minutos. Vocês estão entendendo? Eu falei do primeiro publicano, que é Zaqueu, o pequenininho, né? Tem a música do Zaqueu aí, né? Como Zaqueu, eu quero subir e tal. Mas Zaqueu, esse encontro de Jesus com Zaqueu foi uma coisa maravilhosa, né? Jesus vai lá em Jericó para salvar Zaqueu, para levar a salvação. E essa mesma salvação Jesus está trazendo hoje para você, para mim, para todos nós. Não precisa correr e subir na árvore. Basta você se arrepender dos seus pecados, crer que Jesus é o Salvador, crer que Deus é o Criador, Jesus Salvador, Espírito Santo Consolador. O Espírito Santo vai morar na sua vida, vai provocar em você um novo nascimento, a conversão, marcar seu nome no livro da vida, mudar a sua vida, abençoar você e sua família. E Jesus fala lá que a salvação chegou na casa de Zaqueu. Ele diz aqui, porque hoje veio a salvação a esta casa. Jesus não quer salvar só você, quer salvar toda a sua família.
filhos, netos, sobrinho, primo, marido, esposa, tio, tia, salvar a todos. A todos. Tranquilo? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O homem se perdeu na onde? Lá no Éden. O homem se perdeu em Adão. Em Eva. E a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Por causa do pecado do Adão, todo homem pecou. Mas Jesus veio justificar esse pecado com seu sangue ali na cruz do Calvário. Segunda leitura. Nós vamos ler Lucas, capítulo 5, do 27 ao 32. Lucas 5, do 27 ao 32. Lucas 5. Jesus tem encontro com 2 publicanos no livro de Lucas. Lucas 5, versículo 27 ao 32, que vai tratar aqui do Mateus. O Mateus, ele chamava Levi. E ele vai ser discípulo de Jesus. Ele escreve o primeiro livro aí da Bíblia. Olha para você ver, de publicano, de lixo, de escória, de ser humano desprezível por aquele povo, esse Mateus se torna discípulo de Jesus e escreve aí esse livro da Bíblia. E diz assim, e depois disso, Lucas 5, versículo 17. Eu estou usando o computador porque a letra é grande. E depois disto, saiu e viu um publicano. Mesma profissão de Zaqueu, cobrador de imposto. Só que o Mateus não era chefe. O Zaqueu era chefe. Chamado Levi, que ele muda para nome de Mateus. Assentado na recebedoria. Tipo a coletoria. Só catando o cascalho da galera. Esses cobradores de imposto, pessoal, eles eram assim. Se chegava lá para cobrar o teu imposto, se não tiver, levava o teu filho. Chegava lá, tivesse só uma vaquinha dando leite, levava a tua vaquinha. Levava o bezerro, levava os... Porco não levava, o judeu não comia carne de porco. Mas levava cabra, levava móveis, levava tudo. Tinha arroz lá, levava o arroz. Tinha trigo, levava o trigo. Levava tudo. Levava o filho. Levava o filho. Tem boi não. Por isso que eles eram odiados mesmo. Odiado com força. Com vontade. E viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe... Ele chegou, Jesus chegou, olhou para Levi e falou, segue-me. Zaqueu foi lá e correu, subiu na árvore. Jesus chegou aqui no Levi e falou, vem, segue-me. O que Mateus fez? Olha o versículo 28, Lucas 5, 28. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Não perguntou nada para Jesus. Jesus, como é que vai ser minha vida? Jesus, eu vou ganhar algum dinheiro? Jesus, o senhor é pentecostal? Jesus, o senhor é arminiano? Jesus, o senhor é calvinista? Jesus, ele não perguntou nada para Jesus, ele só levantou e seguiu-o. Lucas 5, versículo 28. E ele, deixando tudo, saiu da coletoria naquele momento e seguiu a Jesus. Levantou-se e o seguiu. E fez o Levi um grande banquete, levou Jesus lá para a casa dele. Legal, né? E fez Levi, versículo 29, um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos. Aí juntou um monte de cobrador de impostos junto lá, e outro que estava com ele à mesa. Jesus lá no meio dos publicanos, lá no meio dos pecadores, no meio dessa corja, que era pior do que pecador, pior do que prostituta. Já que prostituta era extremamente desprezada pela sociedade desses dias. Mas muito desprezado. Você sabe que prostituta ali, eles gostavam de rapar a cabelo das prostitutas. E os escribas, que era outra categoria, e os fariseus, murmuravam contra os discípulos de Jesus. Versículo 30 dizendo, por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Por que esse tal de Jesus aí fica comendo e bebendo com os publicanos? E ele também tinha uma certa razão. Por quê? Porque Jesus era judeu. E judeu não fazia isso. Não faz até hoje. Não fazia isso. Tá? Você conhece algum judeu? Alguém de família judaica? Não conhece? Então eu vou te falar algumas coisas. O judaísmo ele é tão sério
Filha de judeu e filho de judeu não casa com pessoa que não seja do ramo judaico. Não casa nunca. Não deixa misturar com outras linhagens de pessoa. Por exemplo, o brasileiro. Não, é só entre judeus. Judeus de outra família, judeu de outra. A coisa é muito séria. E esses fariseus aqui eram muito radicais. E esses saduceus também. Escribas também. E eles começaram a murmurar. Por que esse cara, esse Jesus, começa a comer aí com todo mundo aí? Nós vemos Jesus conversando com prostituta, perdoando os pecados de Madalena. Nós vemos Jesus na cidade pequenininha, cumprindo o seu ministério. E Jesus, respondendo, disse-lhes. Olha Jesus de novo falando aqui dos médicos. Do médico. Não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Não, ó o versículo 32. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Os pecadores ao arrependimento. E cobrador de imposto como Mateus era pior que pecador. Pior mesmo. Pior. A última qualidade, a escória. Né? Eram os párias da sociedade. Eles tinham status como o poder romano, mas no meio dos judeus. Ali, tchau para eles. Não tinha vez, não. Olha para você ver. Jesus vai ali, passa perto da coletoria, olha em Levi, chama ele, Levi larga tudo, segue Jesus, faz um banquete para ele, e diz aqui no versículo 32, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. É os pecadores que Jesus veio, foi atrás de nós mesmo. Jesus, é por nós que Jesus morreu na cruz do cavalo. Por você e por mim, e por todos aqueles que crerem e aceitarem que Jesus é o Salvador. Ele é o perdoador dos pecados. Pode ser quem for, pode ser a cor que for, pode ser a opção sexual que for, pode ser a religião que for. Não importa. Eu não vim chamar os justos de Jesus, mas sim os pecadores ao arrependimento. Ao arrependimento. E depois que arrependeu, aí a vida muda. Concorda? Arrependeu? Beleza. Creu? Ótimo. Vamos seguir a Cristo. E quem que vira aqui o Levi? Vira Mateus. Muda o nome? Perdão. E se torna um discípulo de Jesus. Agora o mais interessante, Jesus vai até... Praticamente Jesus vai até os dois, né? Um está em cima da árvore, Jesus chega e ele vai... Corre, sobe na árvore, né? Aí nós precisamos correr, né? Para ver Jesus. Ou seja, para encontrar com Jesus. E às vezes Jesus vem até nós e nos chama. Como chamou Mateus. Vem e segue-me. Chamou para ser discípulo. Não chamou somente para a salvação, porque existe a chamada para a salvação. Jesus chama todos para ser salvos. Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Jesus chama todos para a salvação. Para ser discípulo, Jesus chama alguns especiais. Chama, escolhe. Jesus chama, elege, vocaciona, escolhe para levar para os céus. Para levar para os céus. Perdoa os pecados. Jesus ama o pecador. O pior dos pecadores, o pior dos publicanos, Jesus ama. Jesus não ama o pecado que está no homem. Por isso Jesus tira o pecado que está no homem e coloca o Espírito Santo de Deus. Hoje, né? Porque ali estava Jesus presente. Hoje acontece ao contrário. Hoje, o pecador que se arrepende, Jesus tira os pecados, perdoa, lava os pecados e coloca o Espírito Santo a habitar nessa vida. Na tua vida, na minha família, marca o nosso nome no livro da vida e nos leva para o céu. Nós precisamos entender que Jesus ama a todos. Jesus só não ama o pecado que está no homem. A Bíblia diz que o pecado faz a divisão entre o homem e Deus. E faz mesmo. Eu vou provar.
Você que é crente, vai na igreja, tal. A pessoa, quando ele começa a fazer coisa errada, ele começa a abandonar a igreja. Quando ele procura fazer o que está certo, ele começa a ir para a igreja. Né? Quando a pessoa fala que está desviado, que ele está meio longe, quando ele está firme, ele vai. Né? Não necessariamente dessa forma, né, gente? Vamos deixar a hipocrisia de lado. Porque nós temos que estar firme em Cristo. A igreja faz parte. A igreja é uma casa de oração, né, que a gente se reúne ali em volta. Igreja é igual a nossa casa, nós sai e volta todo dia, né? E ali, a família. Por isso que eu falei que a família e a igreja são duas coisas que devem estar sempre juntas. Igreja e família. Por isso eu faço a oração da família todos os dias. Eu acredito que a nossa família, ela é uma continuação da igreja. E que a nossa igreja é a continuação da nossa família. Dois personagens diferentes, mas dois personagens que eram desqualificados. Muito desqualificados. Nós temos hoje aqui umas categorias de pessoas que a sociedade desqualifica, que a sociedade tripudia e pisa em cima. E a gente faz isso junto. Quantos e quantos estão dentro dos presídios? Quantos e quantos estão morando na rua, que saíram, perderam suas famílias, abandonaram as famílias pelo alcoolismo? Quantos e quantos estão aí, a turminha do litro, né? Toda cidade tem a turminha do litro, não tem? Tem. Cabo Verde tem, Moçambique tem. Tem amigos meus lá, tem parentes meus. Tá? E tem pessoas de má índole, mas Jesus veio salvar essas pessoas também. Mas veio salvar o outro também, veio salvar o rico também, o dono da fazenda de 1000 arqueiros de terra. E diz aqui, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Chamar ao arrependimento. Então o homem precisa... Deixa eu pegar o Mateus 9 aqui. Mateus 9, já peguei o Mateus 9? Já peguei. Já, o Mateus 9 e do 9 ao 12. Ele seguiu a Jesus. Ou seja, Jesus tem plano das nossas vidas. Jesus tem um plano na sua vida. Você que está me ouvindo. Não importa o pecado que você cometeu. Não importa a situação que você está. Se está casado, se está amigado. Isso não importa. Importa o que vai acontecer depois que o Espírito Santo habitar na sua vida. Que você se arrepender. Arrepender-se dos pecados mesmo. Porque a gente comete pecado mesmo, né? Por pensamento, por obra e por ato. E quem está sem Cristo? Quem está longe de Cristo? Quem não é o templo do Espírito Santo de Deus? Ele comete muito mais ainda. Ele não está nem aí. Porque não há peso, não há consciência nessa pessoa. Ele está matando, ele está roubando, ele está se drogando, ele está se prostituindo. Ele não tem a consciência disso. Ele precisa conhecer Jesus, a luz, a verdade, para ser santificado pela palavra. João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ele precisa ouvir o Evangelho. Precisa ser transformado. E essa transformação só Jesus que faz. Só o Espírito Santo de Deus faz. Só a palavra de Deus que faz. Eu não faço nada na minha vida. Quem me dera. Homem nenhum faz, tá? Não tem Valdemiro, Malafaia, Feliciano. Ninguém nesse mundo que pode mudar a sua vida. Quem pode mudar a sua vida, perdoar os seus pecados, é Jesus. Através do poder da palavra que nós pregamos. E você se arrepender, tem que ter arrependimento, viu, galera? Tem que ter o arrependimento. Tem que haver o arrependimento. Aqui nós vemos que Mateus se arrependeu. Nós vemos que Zaqueu se arrependeu. Zaqueu já estava se arrependendo, né? Quando ele fazia alguma coisa errada, ele dava 4 vezes mais. Então quer dizer que ele era um cara gente boa. Ele fala, né? Senhor, se eu tenho feito alguma coisa errada, eu li aqui para vocês, eu tenho quadruplicado alguém. Ele era rico. Tinha posses. Jesus não salva só o pobre, salva o rico também. Jesus não salva só quem mora
na periferia, quem mora no centro também, no prédião também. Nos prédios, Jesus não salva só nós, Jesus salva reis. Jesus salva príncipes, Jesus salva magnata. Salva toda a condição de dinheiro que tem, pouco importa. Porque Jesus salva no homem a alma. Jesus perdoa o pecado que está manchando esta alma, que está deixando ela vermelha, negra, de impureza. Então, e às vezes quando a pessoa aceita Jesus, ele é um tranqueiro de primeira linha, como eu era, e a galera começa a meter o pau, né? Fala lá, agora vai ser crente. Graças a Deus que vai ser crente. Não é verdade? Graças a Deus que vai ser crente. Graças a Deus que está indo na igreja. Graças a Deus, melhor do que ir para o boteco. Melhor que ir para a zona. Zona boêmia, não é verdade? Para gandaia, caminhada, gastar o dinheiro. Não é melhor? Melhor ir para a igreja do que se drogar. Melhor ir na igreja do que caído aí. Turma do litro, do pé inchado. Não é verdade? E às vezes a sociedade ainda, a hipocrisia das pessoas criticam os cristãos. Não critica não, vai lá e ajuda. Não critica não, vai lá e acolhe. Em vez de criticar aí as igrejas. Né? Criticar a pessoa, né? Ele critica a pessoa, de tabela já critica a igreja também. O que nós não devemos fazer é criticar, né? Porque ali criticaram, junto com Jesus a galera já estava criticando. Eles criticaram Jesus, chamaram Jesus de cachaceiro, né? Que ele sentar com o pecador, sentava mesmo. Que ele conversar com prostituta e conversava mesmo. Ele ia lá levar a salvação, ele era a salvação, ele é a salvação. Jesus não está aqui, mas o Espírito Santo está aqui hoje. A palavra do Senhor está aqui e a palavra do Senhor traz a salvação. A palavra do Senhor provoca a salvação na tua vida. A palavra do Senhor provoca arrependimento. A palavra do Senhor provoca remorso nas pessoas. E nós sabemos disso. E sabemos muito bem. Então, o que eu quero dizer com essa mensagem aqui? Que Jesus, que todos precisam de Jesus, não necessitam de médicos, são mais sim os doentes. Uma pessoa que está cometendo tais coisas, ele está doente. Mas não é desse médico aí não. Clínico geral, ortopedista, não. Ele precisa do médico da alma, ele precisa de Jesus. Antes de você criticar ele, fala de Jesus para ele. Antes de você meter o pau, você não sabe que condição levou aquela pessoa aquilo. Não é verdade? E ele fala também lá em Lucas 19, quer ver? Que ele fala assim: hoje a salvação veio a esta casa. A salvação muitas vezes tem chegado para você através da palavra do Senhor. E você precisa crer e arrepender-se. Tá? Ah, mas eu não tenho pecado nenhum. Coisa boa se você não tiver mesmo. Que eu tenho certeza que eu tenho. Mas eu quero que você agora se encontre com Jesus. Você precisa subir na árvore e precisa sair andando atrás de Jesus também, né? Para ser salvo. Nem vai ter como. Hoje acontece ao contrário. Hoje o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, ele vem e habita na tua vida. Basta você crer, abrir o seu coração. Habita no teu coração, no coração do teu filho, da tua filha, na tua família, na tua mãe, no teu tio, na tua avó, no teu sogro, na sogra, no coração de cada um de nós, se nós crermos e acreditarmos. Se houver da nossa parte uma fé verdadeira, um arrependimento real e verdadeiro. Aqueles dois se arrependeram. E um começou a seguir Jesus e virou discípulo de Jesus. Mateus escreve o primeiro livro aí, né, o livro de Mateus. Esse livro aqui de Lucas é escrito por Lucas, que é médico, que era discípulo de Paulo. Eu não sei a condição que você se encontra, mas eu quero dizer para você que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E às vezes nós estamos realmente perdidos. Estamos dentro da igreja perdido, estamos com o bolsão cheio de dinheiro perdido, estamos com saúde lá em cima, top 100 e perdido, conta no banco estourando, de tanto dinheiro nós estamos perdidos, porque a nossa alma está sem direção. Eu não sei a situação que você se encontra,
às vezes se encontra também numa situação difícil, envolvido aí com aquilo que não se deve se envolver. Mas Jesus, o que eu sei é que como Jesus amou Zaqueu, foi até ele, como Jesus amou Mateus, Levi, Jesus te chama, chamou os dois. Zaqueu falou: Zaqueu, desce daí. Zaqueu era petitinho, né? Pequenininho, pequena estatura. E Levi ele chegou e falou: ó, vem, segue-me. Jesus te chama e está te chamando hoje para segui-lo. Tá? Hoje Jesus está te chamando como chamou Zaqueu, está te chamando como chamou a Levi, para segui-lo para o céu de luz, de salvação e de vida eterna. Você não vai seguir ele aqui não, tá? E nem aquele Jesus que tem aqui no Brasil, o Henrique Cristo, né? Falando ultrapalhado, na casa de meu pai. Não, você vai seguir o Cristo vivo, que está lá no céu à direita de Deus, cuja palavra ele deixou registrada para nós obedecermos e seguir. A Nilma Souza está ouvindo a gente, está assistindo a gente também. Obrigado, viu, Nilma? Jesus te chama, como chamou Zaqueu. Zaqueu, desce aí. Eu vou pousar na sua casa. Zaqueu era publicano, Zaqueu e Mateus. Pensa numa classe de pessoa que era, pior do que a turma do litro. A sociedade excomungava Zaqueu e Mateus, tá? Eles eram publicanos, pior que pecador. Já li para você aqui hoje. Jesus, da mesma forma que ele amou Zaqueu, chamou ele pelo nome. Ninguém tinha falado de Zaqueu para Jesus. Ninguém falou para Jesus, né? Mas Jesus também chama, te conhece, sabe o teu nome, sabe do teu problema, sabe de todas as coisas. Jesus te chama. E da mesma forma que Jesus chamou Mateus, falou: vem, segue-me. Lucas 5, né? Depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi assentado na recebedoria e disse: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou e seguiu. Jesus chama para segui-lo. Você não vai precisar deixar nada, não. Você vai precisar deixar só o pecado para lá. Pedir perdão pelos pecados, se arrepender, que Jesus vai fazer o resto. Eu estava conversando com o reverendo hoje lá da minha igreja, aí falando com ele, né, sobre algumas coisas. Eu falei: Valdir, eu não tenho poder para nada. Eu falei: não tenho mesmo, reverendo. Nós não somos nada, mas a palavra do Senhor tem poder. E é nessa palavra que eu baseio a minha fé. É nessa palavra que nós cristãos baseamos a nossa fé, na palavra contida na Bíblia Sagrada. A gente faz parte da igreja, mas isso não importa. O que importa é a palavra do Senhor. E a palavra que está falando hoje para mim e para você, que Jesus nos ama, apesar de todos os nossos pecados. Que Jesus chama nós pelo nome. Que Jesus fala para nós que a salvação chega na nossa casa. Que Jesus chama para nós segui-los. Que nós precisamos ficar questionando: Jesus vai me pagar salário? Jesus, o Senhor é daqueles crentes que grita? Jesus, eu vou ter que pagar o dízimo? Jesus, eu vou ter que batizar de novo? Porque as pessoas perguntam. Não, você tem que seguir a Jesus. Você tem que ser esse tabernáculo do Espírito Santo, esse templo do Espírito Santo, e ver a mudança que Deus vai fazer na tua vida, e por fim, te abençoar aqui, e por fim te levar ao céu, de glória e de luz. Porque foi por isso, toda mensagem minha, eu não esqueço, por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário, meu amigo. Pelos teus pecados, pelos meus pecados, pelo pecado de toda a humanidade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eterna com Cristo. Eterna com Cristo. O caminho é estreito, a porta é estreita, mas a salvação é eterna. Tá? Eu quero que Deus te abençoe, que você tenha entendido os exemplos daqui da relação entre Mateus e Zaqueu. Nós falamos muito do Zaqueu, esquecemos do porque ele era pequenininho, mas ele era cobrador de imposto, tranqueira mesmo. E o Mateus também.
E tinham outros, né? Tinham outros. Mas Zaqueu já estava se redimindo antes de conhecer Jesus. Com certeza já tinha ouvido falar de Jesus e aquilo já foi mexendo com ele. Você tem ouvido falar de Jesus, não tem? Jesus tem mexido com você? A palavra do Senhor tem mexido na sua vida? Tem te causado indignação? Tem trabalhado na tua mente? Que você sente aquela vontade de deixar algumas coisas e começar a seguir a Jesus? Está na hora, Jesus está te chamando. Jesus está te chamando pelo teu nome para segui-lo. Segui-lo para o céu de luz e de glória. Segui-lo para a salvação e não é segui-lo para você ficar chato não, viu? Porque tem uns crentes que é insuportável. Vamos e convenhamos, né? Vamos deixar de ser hipócrita. Eles pensam que já estão no céu, que a igreja de Deus vai para o céu e que o resto do mundo está condenado. Eles fazem igual os judeus faziam aqui com os gentios e com os publicanos e com os pecadores. Né? Tem uns cristãos que eu vou te falar, viu? Tem que fazer concurso para chegar perto. E não é nada disso. Não tem igreja melhor que a outra, não tem crente melhor que o outro, não tem Jesus melhor que o outro. Jesus é um só. E ninguém é melhor que ninguém. E ninguém pode te colocar na situação de salvo e do outro condenado também não. Tá? Não houve condenação ainda. Não houve juízo. O juízo vai estar no outro plano. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos continuar servindo a Cristo. Eu quero deixar essa mensagem para você. O Senhor está tocando meu coração para falar que Jesus te ama e Jesus está te chamando. Comece a ler a Bíblia, a orar. Procure a igreja perto da sua casa, o que você achar melhor. Ou no centro, na periferia. É o que você achar legal e pula para dentro. Vamos servir a Jesus. E não se preocupa com nada do que os outros falar. Não vai alterar nada na tua salvação, tá? O único que trabalha em prol da sua salvação é você. O restante, como diz o mineiro, nem peida e nem cheira. É verdade. E a salvação é individual e só você pode trabalhar por ela. É individual. Minha mãe não me salva, meu pai não me salva, ninguém, minha esposa não me salva, minhas filhas não me salvam. É individual, é entre você e Cristo mesmo, e você e o Espírito Santo, e tem que ter essa cumplicidade. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê uma sexta-feira abençoada, abençoe a sua família, e que você tire exemplos aqui nessa noite dessa mensagem, tá? Jesus chama o Zaqueu lá de cima da árvore, ele desce correndo, e Jesus chama Mateus e fala, ó, vem, segue-me. Mateus não pergunta nada, né, Levi? Não, já vai e segue Jesus. Faça igual Levi. Vem seguir a Jesus. Seguir a Jesus não é seguir a igreja. Seguir a Jesus não é seguir pastor. Seguir a Jesus não é seguir o homem. Seguir a Jesus é arrepender-se, se tornar templo do Espírito Santo, passar pelo processo do novo nascimento, da conversão e ser um cidadão dos céus. Tá? Que Deus te abençoe. Amanhã a gente está aí novamente, das 21 às 22 horas, via facebook.ivaldir.chagas.professor 87,9, aquele abração para o Edson e para todos os nossos ouvintes, tá? Estarei orando por todos vocês para que Deus nos dê graça. Fiquem todos com Jesus e até amanhã, se Deus quiser.